Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença, antes de tudo. Sempre uma grande alegria estar aqui nessa casa, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, e prepara esse ambiente para todos nós podermos beber um pouquinho das verdades eternas do Evangelho de Cristo, para que a gente possa continuar a nossa caminhada de evolução, né? Esse é o fundamento. Continuar a nossa caminhada de evolução, seguindo esse roteiro abençoado, que é o Evangelho de Jesus, com esse auxílio luxuoso da doutrina espírita. Então, nosso tema de hoje é felicidade. Estamos no Setembro Amarelo ainda, né? Então, todo tema, em qualquer casa espírita, em geral, toca nessa questão do suicídio e da valorização da vida, nesse mês tão importante, dedicado a esse tema. E não seria diferente assim hoje. Por isso, apesar do tema ser felicidade, a gente vai ter essa ponte, essa conexão com a valorização da vida. Recentemente, há umas 2 semanas atrás, eu fui a uma casa espírita lá no Rio, fui convidado, fui lá assistir uma palestra, conhecer a casa, que eu não conhecia ainda, e o tema da palestra era o mundo está melhor do que pensamos. E esse é um tema relativamente recorrente. Eu já vi esse tema sendo trabalhado outras vezes. Se eu não me engano, eu já trabalhei esse tema em algum momento lá atrás. Mas sempre gera uma reflexão, né? Será que o mundo está realmente melhor do que pensamos? Ou será que ele está melhor do que já foi em algum momento? Essa é uma reflexão. Para muitos é uma dúvida. Talvez para alguns seja uma certeza. E olha que engraçado, né? Como tudo é uma questão de ponto de vista. Pode ser uma certeza, não, com certeza não está melhor. Ou pode ser uma certeza, sim, está melhorando. E aí, o que vocês acham? Para quem acha que o mundo está melhorando, levanta a mão. Bem, eu estou aqui com uma visão privilegiada. Eu acredito que deu quase um empate. Quer ver? Para quem acha que o mundo não está melhorando, levanta a mão. Ah, não foi um empate, não. Deve ter uns indecisos, mas tudo bem. A maioria acredita que o mundo está melhorando. E aí o palestrante, que eu fui lá assistir no dia, ele trouxe alguns números interessantes. Até decorei. Escrevi aqui também, se for o caso, se eu não lembrar. Mas olha só o que ele fez. Ele fez um paralelo dos dias de hoje com o planeta Terra há 200 anos atrás. Ou seja, não tinha nem doutrina espírita ainda. Então, os números são os seguintes. Expectativa de vida há 200 anos atrás era de 32 anos. E hoje é de 70 a 75 anos. Expectativa média de vida. Claro que esses são números numa escala mundial, né? Não estamos falando de um lugar específico. Então, é um número bem significativo. Há 200 anos atrás, a expectativa de vida era bem pequena em relação ao que é agora. Um outro número, índice de miséria, de pessoas que vivem numa miséria extrema. Há 200 anos atrás, girava em torno de 80% da população mundial. E hoje? Eu até fiquei espantado com esse número, mas depois eu fui verificar. E está correto. Hoje gira em torno de 10% da população mundial, de pessoas que vivem em extrema miséria. Já é muito. De 8 bilhões, você imagina quantas pessoas estão vivendo numa situação de miséria. Mas houve uma redução significativa de 200 anos para cá. Mais um número, acesso à alfabetização. E aí, alguém tem ideia de qual que era o acesso? Qual era o percentual da população do planeta que tinha acesso à educação há 200 anos atrás? 20%. Ou seja, o acesso à educação era extremamente restrito. E hoje, 80% da população mundial tem acesso à educação. Será, gente? A gente vê tanta gente com dificuldade, a gente ainda vê tanto problema no mundo, mas esses números são numa escala mundial. Esses estudos, eles realmente são feitos de uma forma muito séria.
Então a gente confia para fazer a nossa análise filosófica e espiritual da nossa atual condição. E um último número que me chamou a atenção, mortalidade infantil. Há 200 anos atrás, 40% das crianças que nasciam vinham a óbito no primeiro ano de vida. E agora? A gente normalmente não tem ideia desses números, né? Mas é bom a gente pensar assim também para ter uma perspectiva. Hoje, menos de 5% a mortalidade infantil de crianças até 1 ano de idade. Então, aqueles que levantaram a mão dizendo que o mundo está melhorando, acertaram. De fato, numa escala macro, fazendo essa avaliação ampla e geral, nós estamos melhorando a qualidade de vida no planeta. Isso é muito bom, gente. Não dá vontade de comemorar? Vamos bater uma salva de palmas para o planeta? Muito bom, muito bom. Ah, mas esse cara está muito otimista, né? A gente está vendo tanta coisa difícil ainda e realmente estamos. E ainda vamos ver muito mais. Mas é bom a gente ter essa perspectiva do mirante, olhar de cima, para não cair na armadilha da desesperança. Mas, apesar desses números positivos, do nosso otimismo, da nossa certeza de que esse mundo está indo na direção da lei divina, que é a lei do progresso, tem um índice que vem piorando. E vocês já devem imaginar do que eu estou falando. Questões relacionadas à saúde mental. Quantidade de pessoas deprimidas, ansiosas e com outros transtornos. Isso não tem um número exato, pelo menos ele não apresentou, e eu entendo por quê. Porque há 200 anos atrás isso nem era avaliado. As pessoas nem tinham esse interesse de medir o índice da qualidade da saúde mental. Mas o que a gente sabe é que está havendo uma crescente exponencial nesse número, inclusive no suicídio. Então, da década de 60 para cá, o número de pessoas com transtornos de depressão, por exemplo, triplicou. E o nível de suicídio quintuplicou. E isso é alarmante. Por isso que muitas vezes a gente tem uma sensação de que não está tão melhor assim. E muito tem que ser feito. E a grande pergunta é, por que esse contraste? Por que a qualidade de vida no planeta está aumentando, em vários aspectos importantes, e a saúde mental está piorando? Tem resposta para isso. Não é a nossa intenção aqui hoje. Vou dar só uma palhinha rápida. Transição planetária é uma das explicações, e aqui no nosso contexto espírita, a gente pode falar isso abertamente. Quando um planeta está atravessando essa fase, chamada transição planetária, há um processo de aceleração. É como se a gente tivesse que andar um pouquinho mais rápido no processo evolutivo. Porque está havendo aquilo que é predito lá nas Escrituras, a separação do joio e do trigo, que graças a Deus ninguém vai para o inferno, porque o inferno não existe, mas que vai haver uma separação, já está havendo, isso a gente sabe que é real. E não vamos colocar esse assunto embaixo do tapete, porque isso é uma verdade, trazida pelos nossos irmãos da espiritualidade. Então a gente precisa olhar mais profundamente para as nossas questões internas. E é como se tivesse tudo vindo à tona de forma mais intensa e mais rápida. Isso é uma das causas que justifica a dificuldade no assunto saúde mental. Outra causa, essa é mais contemporânea, moderna, né? A tecnologia, como muito já se falou sobre esse tema, o avanço das mídias, das redes sociais, trouxe um paradigma que é o paradigma do viver para fora. O paradigma de olhar para aquilo que está fora de nós. Antes a gente tinha tempo. Antes a pessoa trabalhava durante o dia, chegava em casa e ia ver uma televisãozinha à noite. Mais antigamente ia ouvir um radinho à noite. Hoje, a tela, a informação
está no seu rosto quase que 24 horas por dia. E eu não estou aqui naquela fala crítica, condenatória, habitual. Eu estou só dizendo que uma pessoa que não vive a riqueza da vida interior, ela aumenta e muito as chances do adoecimento psíquico. E isso não é só mais privilégio, entre aspas, dos jovens. A gente vê pessoas de todas as idades completamente vivendo essa vida voltada para fora. Sem falar que, nessa gama de evolução tecnológica, o que mais aparece? O que mais a gente é convidado a fazer? A gente é convidado a olhar para aquilo que a gente não tem e desejar aquilo que a gente não tem. Vamos falar mais isso daqui a pouco. Então, como a gente não vai aprofundar tanto nesse tema do porquê que as coisas estão assim, a ideia é mais apresentar um caminho alternativo, de solução, inclusive. Eu fico muito feliz porque tem muitas pessoas no planeta hoje, instituições, inclusive, abraçando a causa da saúde mental, abraçando a causa do suicídio, da valorização da vida. Tem pessoas que dedicam as suas vidas a cuidarem desse assunto. E a gente agradece por isso. Isso vai ajudar muito, está ajudando muito no processo de melhora. Mas aí, ao preparar esse tema de hoje, me ocorreu mais uma vez o questionamento. Bem simplesinho, tá, gente? Não estou falando nada de novo aqui. Por que o termo valorização da vida? Hoje, sempre que fala de suicídio, a gente traz o termo valorização da vida junto, certo? E olha que detalhe simples, que talvez vocês já tenham pensado, mas vamos pensar de novo. Por que valorização da vida? Porque quando a vida tem valor, a pessoa não quer morrer. Não tem uma coisa bem óbvia nisso? Quando a vida tem valor, a pessoa não quer morrer e não quer se matar. Ué, Anderson, não é a mesma coisa? Só um parênteses. Não. Tem pessoas que querem morrer, mas não querem se matar. Agora, todo mundo que quer se matar quer morrer. Não é só um trocadilho, não, é uma reflexão. Por quê? Porque muitas pessoas nem pensam em tirar a própria vida, mas elas estão tão vazias de si mesmas que elas têm um desejo mais ou menos consciente de que a vida acabasse. Eu já ouvi essa frase algumas vezes no meu trabalho, né? Trabalho com terapia, e a pessoa fala assim, se eu pudesse dormir e não acordar mais. Olha como isso é sintomático. A pessoa não está falando de suicídio, mas ela está falando de um esvaziamento de vida, às vezes de uma tristeza profunda. E aí a gente volta. Se a vida tem valor, a pessoa não quer sair da vida. Não é simples? Não é fácil? Não é óbvio? Agora, uma perguntinha também tão simples quanto essa. Quando é que a vida tem valor? Agora eu vou fazer um silêncio proposital. Quando é que a vida tem valor? Poderia ser respondido de muitas formas, né? Mas a gente vai pelo nosso caminho aqui hoje. Quando a gente está feliz. Quando a gente está feliz, naturalmente, intuitivamente, a gente valoriza a vida. E aí isso tem uma chave. Porque a gente fala de muito tratamento, a gente fala de cuidar da pessoa que está sofrendo, mas não se fala muito do investimento na felicidade, na construção desse fenômeno subjetivo chamado felicidade, que, na minha opinião, deveria ser trabalhado desde pequenininho nas escolas. Entender o que é isso, entender os caminhos que levam à felicidade. Então, vamos colocar essa chave aqui para iniciar a nossa conversa hoje. A pessoa que está feliz, ela valoriza e deseja a vida. Faz sentido? Alguém discorda? Se alguém discordar, pode levantar a mão ou cale-se para sempre. Brincadeira. Então, vamos lá. Não faz sentido que seja importante a gente trabalhar mais esse tema? Aonde? Em casa, nas escolas, nos ambientes de trabalho, nos hospitais, nas instituições religiosas, nas penitenciárias. Vocês já imaginaram essa cena? Alguém falando
sobre felicidade com as pessoas que estão encarceradas, isso parece até surreal, né? Mas por que a gente não pode pensar e trazer uma reflexão que começa a ser uma quebra de paradigma? Então, vamos falar de felicidade hoje? Tudo bem? Tudo bem por vocês? Vocês topam? Maravilha. Então, vamos junto nessa. Normalmente, a gente começa pela definição, né? Mas antes da definição, queria trazer uma historinha que aconteceu comigo. Tem a ver com a minha filha. Minha filha está com 25 anos e hoje ela é estudante de psicologia. Mas quando ela tinha uns 10, 12, a gente estava conversando. É muito comum lá em casa a gente ter conversas assim profundas, desde que as crianças são pequenas. A gente faz evangelho no lar há muitos anos também. Já perdi a conta, talvez uns 20 anos, direto de evangelho no lar. E aí, numa dessas conversas, minha filha perguntou: pai, qual é o sentido da vida? E aí eu, como espírita, tinha uma resposta na ponta da língua, né? Facinho, facinho. Sentido da vida, filha, é o progresso, é a evolução. Mas como é criança, né? Vamos falar numa linguagem mais simples. É a gente buscar ser uma pessoa cada vez melhor. E aí eu vi lá o rostinho dela, sorrindo, entendendo, e eu orgulhoso, como aquele pai que está dando a instrução, né? Tá vendo? Como eu estou sendo um pai aqui que consegue ensinar. Aí ela veio com a surpresa, porque criança é assim. Mas pai, para quê? Para que evoluir? Para que se tornar uma pessoa cada vez melhor? Aí eu, calma aí, deixa eu pensar. Na hora não me veio uma resposta, eu não tinha essa resposta, para ser bem sincero. Falei, filha, papai vai pensar um pouco, porque é uma pergunta muito importante, validei, elogiei. Pergunta muito importante essa sua. Para que evoluir? Na hora não me veio, mas depois fui lá fazer minhas reflexões, minhas meditações e cheguei mais uma vez naquilo que é óbvio. Quer dizer, eu não sei se é tão óbvio assim. Vocês já sabem o que eu respondi para ela depois? Para que evoluir? Qual é a recompensa da evolução? É bem simples assim. À medida que a gente evolui, a gente expande as nossas possibilidades de felicidade, sim ou não? Faz sentido isso, gente? Eu estou viajando na maionese. Mas por que faz sentido? Por que evoluir moralmente expande a felicidade? É só a gente dar exemplos. Imagina uma pessoa apegada, muito apegada aos bens materiais, às relações, às vezes até às próprias ideias. Essa pessoa vai sofrer? Com mais frequência, né? Perdeu algo, está sofrendo. Alguma relação que não deu certo, está sofrendo profundamente. E se é uma pessoa que treinou e desenvolveu o seu desapego? Vai sofrer menos. Consequentemente, vai caminhar de forma mais leve e mais feliz na vida. Vocês poderiam me dar qualquer palavra, se tiver uma pessoa bem corajosa aí para falar assim abertamente, eu vou aceitar, qualquer palavra que represente um defeito, uma falha moral, alguma dificuldade ainda no processo evolutivo. Alguém me dá algum exemplo? Eu falei apego. Fala outra coisa aí ruim. Orgulho, excelente exemplo. Como que orgulho, egoísmo, os clássicos, né? Aqueles principais ons que dão origem aos outros. Uma pessoa orgulhosa, será que isso vai levar ao sofrimento? Não, às vezes não, né? Ela vai ficar se achando lá melhor que os outros, vai se sentir até feliz de repente, será? Olha como a sabedoria popular às vezes tem muita razão, né? Quanto maior o gigante, maior é a queda. A gente já sabe disso intuitivamente. A pessoa que coloca o orgulho como uma forma de ver a vida e de viver a vida, normalmente ela tropeça, porque a lei é de causa e efeito. E aí esse tropeço vai servir para quê? Para abaixar a crista, para aprender a ser humilde. E aí quando aprender a ser humilde, vai ser mais feliz do que quando era orgulhoso? Com certeza. E o egoísta, que quer tudo para si, não pensa no outro. Esse, normalmente, se você acompanhar a vida dele e ele continuar egoísta, vai ficar sozinho. Porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que é extremamente egoísta. Aí, digamos que ele entendeu, frequentou aqui o SESC direitinho, assistiu muita palestra, estudou, se desenvolveu espiritualmente, agora já não é mais egoísta. Já é uma pessoa que pensa no outro, que se doa, desenvolveu o altruísmo. Vai ser mais feliz essa pessoa?
Com certeza absoluta. Então, olha que frase simples, mas bonitinha. Quanto mais a gente evolui, mais feliz a gente fica. Faz sentido também? Então, é nessa linha que a gente está seguindo. Então, falar de felicidade é aprofundar nesses meandros da psicologia. Eu falei ali da minha filha e falei que ia trazer a definição, né? Definição de felicidade. Tem um mito aí, que já já a gente vai derrubar o mito. Existe um tipo de definição de felicidade para cada pessoa. Para cada pessoa tem uma definição diferente. E aí? Concordam ou discordam? Sim? Não? Em geral, essa fala é bastante aceita. Para cada pessoa, uma felicidade diferente. Afinal, as pessoas são diferentes, né? E se uma pessoa disser que a felicidade dela está no sucesso financeiro, no sucesso profissional, ou na aparência física, pode ser, ou ter uma relação que ela acha muito proveitosa, bonita, um relacionamento a dois, um affair, um amor hollywoodiano, pode ser. Se a pessoa achar que isso é felicidade, ela vai experimentar a felicidade através disso. E não são coisas só superficiais, não. Às vezes a pessoa pode falar assim, a minha felicidade tem a ver com ter achado o meu propósito de vida. Olha que bonito. Não é bonito? Ou ela pode dizer, para mim, Anderson, a felicidade é ter uma vida simples, é ter um casamento, um trabalho, uma vida digna. Para mim, felicidade é isso. Então, dá a impressão que para cada pessoa tem um caminho de felicidade. Faz sentido, não é? Porém, a definição de felicidade, ela é mais simples e ela é mais geral, engloba todos nós. Felicidade é um estado mental e emocional de bem-estar, contentamento e satisfação com a vida. Vê se alguém se encaixa fora disso. Duvido. Felicidade tem a ver com você estar contente, satisfeito com a própria vida, experimentando algum nível o bem-estar. Ué, mas e aquela coisa da felicidade diferente para pessoas diferentes? O caminho que leva a isso pode ser diferente, e normalmente é. Para algumas pessoas é viver uma vida de aventura, para outras pessoas é viver uma vida pacata e serena. Mas o que todos nós estamos buscando intrinsecamente é o que eu respondi para minha filha. A gente evolui, a gente se esforça para melhorar, para experimentar esse bem-estar, essa satisfação com a vida. E quando a gente está satisfeito com a vida, voltando ao nosso entendimento, a gente valoriza e deseja a vida. E além disso, isso é uma experiência muito comum do nosso cotidiano. Quando a pessoa está de bem com ela mesma, ela é melhor nas relações. Ela não quer prejudicar ninguém. Ela normalmente está fluindo nos seus processos. Não é assim que funciona? Então, pois bem, felicidade é um estado mental, emocional, de contentamento, satisfação com a vida e bem-estar. Muito bem. Então, isso é felicidade. Todos nós estamos buscando isso. Agora, o que fazer para chegar ali, isso vai variar de caminho. E a doutrina espírita também tem um posicionamento sobre, que a gente já deu um spoilerzinho aqui. Tem a ver com o nosso progresso moral. Mas vamos olhar de uma forma mais precisa o que a doutrina espírita fala sobre felicidade? Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 920. Kardec pergunta assim: pode o homem desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Olha a resposta dos Espíritos: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Isso a gente já sabe. Mas depende dele suavizar seus males. Digamos que eu parasse aqui. Depende do homem suavizar seus males. Não dá para ser feliz de forma completa. O que ia dar a impressão? De que a gente só pode diminuir a dor, né? Se eu parasse aqui, mas os espíritos continuam.
mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto seja possível sobre a terra. Então tem uma felicidade possível, que a gente pode trabalhar para conquistar. Vou pular para 922, tá? Prometo que não vou ficar lendo não, só mais essa. 922, Livro dos Espíritos. A felicidade na terra é relativa à posição que cada um ocupa. É uma afirmação do Kardec. Aí ele traz a pergunta: aquilo que faz a felicidade de um pode fazer a infelicidade do outro. Existe uma parcela de felicidade que possa ser comum a todos os homens? Uma parcela de felicidade que possa ser comum a todos os homens? E a resposta: a felicidade para a vida material é a posse do necessário. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é possuir a consciência tranquila e a fé no futuro. Tem umas respostas dos espíritos que são assim, né? Você fica meio hipnotizado, flutuando, tendo que aprofundar um pouco mais e rever a resposta. Para a vida material é a posse do necessário. O que é a posse do necessário, gente? Cada um vai ter a sua resposta também. Mas a espiritualidade amiga nos convida a refletir sobre os excessos, sobre o supérfluo, sobre aquilo que de fato não é necessário. Mas é errado ter o supérfluo, é errado ter aquilo que não é necessário? Não é errado. Mas se você projetar, colocar a sua felicidade em cima do que é supérfluo, daquilo que não é necessário, aí você está colocando a sua felicidade em bases fracas. Esse é um pensamento que vai se repetir muitas vezes. Enquanto a gente estiver aqui nesse plano, nessa caminhada, vamos precisar revisitar esse tema quanto for necessário. Bem, isso é para a vida material. E para a vida moral? Consciência tranquila e fé no futuro. Parece que tem uma música, né? Consciência tranquila, fé no futuro. Canto muito mal, né? Não dá para arriscar nem de brincadeira. Então, o que faz uma pessoa ter consciência tranquila? Olha como é que os assuntos vão se interligando. É claro que é você estar se direcionando constantemente para o bem, para o que é harmonioso, para o que é correto, para o que é ético. E aí a sua consciência vai ficando tranquila. E aí você vai expandindo esse sentimento de felicidade. E fé no futuro? Fé no futuro é esperança. E a gente tem muita esperança, porque a gente tem convicção, certeza absoluta que a vida não acaba no túmulo. Então, se hoje a situação está difícil, se hoje eu estou passando por uma grande dor, eu sei que a dor é temporária, é transitória. Não estou falando só da outra vida, não. Nessa vida aqui mesmo. Mas, se de alguma forma não for possível atenuar uma dor nessa existência, a certeza da imortalidade da alma nos dá essa esperança. Eu falei que era a última questão que eu ia ler, e era do Livro dos Espíritos. Tem uma aqui que é do Obras Póstumas. Kardec diz assim, eu acho que essa é muito importante. Aquele que se esforça... Olha o olhinho. Esqueci de botar o óculos. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Olha que legal, olha que estimulante. Aquele que se esforça por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Se esforça para melhorar o quê? O seu nível de consciência, a sua elevação moral. É aí que está a chave. Mas, além disso, além desse olhar da doutrina espírita, eu gostaria de trazer também um pouquinho do olhar da ciência. E hoje existe um cidadão aí no mundo chamado Sean Ecker. Treinei pra caramba para falar essa pronúncia. Sean Ecker. Foi difícil para mim. E ele escreveu esse livro aqui, ó. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Professor de Harvard, cientista, pesquisador, doutor, se interessou pelo tema felicidade em Harvard. Os amigos dele chegavam a perguntar, mas para que tu vai estudar felicidade em Harvard? Todo mundo lá é feliz.
Aí ele descobriu que a cada 5 alunos, no primeiro ano letivo, 4 têm um episódio de depressão. No primeiro ano letivo. E que se for fazer uma análise de todo o período de graduação, pelo menos 50% dos alunos têm um processo de depressão mais profundo, em Harvard. Você imagina nos rincões do mundo por aí afora. E aí ele desenvolveu esse interesse, vou dar uma resumida, essa busca, esse estudo, e descobriu a psicologia positiva, que junto com a neurociência conseguia medir níveis de felicidade. Olha que coisa, a ciência é muito interessante, né? Ainda bem que a gente abraça uma doutrina que está completamente colada com a ciência e com a filosofia. Então conseguiram medir níveis de felicidade. E mais ainda, o que faz a diferença na construção da felicidade humana? E a primeira coisa que ele descobriu, sabe o que foi? Que existia um paradigma invertido. Existia e existe na nossa sociedade planetária. E o paradigma é empenho, sucesso, e só então posso ser feliz. É um lugar conhecido para a gente, né? Mentalmente falando. Até parece interessante. Se eu me empenhar, eu vou ter sucesso. E com esse sucesso, eu experimento a felicidade. Mas o que ele conseguiu provar, gente? Com as pesquisas e com os estudos, 1.600 universitários, depois ele levou isso para fora da universidade, homens de negócio, pessoas normais, crianças na África. Ele fez uma pesquisa realmente muito vasta. E, aliás, eu recomendo muito esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele descobriu que, na verdade, o que mais funciona é o contrário. Invista em felicidade primeiro e o sucesso vem como consequência. Quando uma pessoa está com seu nível de felicidade alto, ela é mais criativa, ela é mais motivada, ela é mais curiosa, ela tem mais interesse em fazer aquilo que ela faz bem feito. E é lógico que isso vai trazer resultados mais positivos. E olha que interessante o paralelo. Há 2.000 anos atrás, teve um cientista também muito famoso, chamado Jesus Cristo, que falou algo parecido. Busca primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Não é a mesma fala do Sean Ecker? Eu vou falar várias vezes porque eu treinei, né? Então tem que... É a mesma fala. Só que com Jesus mais profundo, o reino de Deus. O que era o reino de Deus que Jesus estava pedindo para a gente buscar? A conexão com a gente mesmo, com o nosso Deus interno, com o nosso estado de presença. E aí, a partir disso, você vibra numa frequência alta. E o que vai acontecer? Tudo vai cair de bandeja nas suas mãos? Não! Mas você vai ter muito mais facilidade para buscar e conquistar tudo aquilo que você deseja, inclusive o sucesso material, porque esse cidadão, Sean Ecker, ele é considerado o maior especialista hoje do mundo fazendo a relação entre felicidade e sucesso. Mas olha que interessante, a primeira coisa que ele mostrou foi a inversão do paradigma. E aí, de novo, eu trago Jesus, porque é inevitável e é maravilhoso trazer Jesus para a nossa conversa. Jesus tem uma frase que diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E vocês acham que essa abundância que Jesus estava falando era de quê? É de conta no banco, criptomoeda? Não, era de felicidade, de estado de espírito elevado, de saúde emocional, de leveza, de paz de espírito, porque felicidade também é tudo isso, né? Contentamento, bem-estar, satisfação com a vida. Como é que eu vou ter satisfação com a vida se eu não estou em paz? Como é que eu vou ter satisfação, contentamento, se eu tudo reclamo, se tudo é difícil para mim, ou se eu enxergo tudo por esse olhar? Mas indo para um ponto mais prático da nossa conversa hoje, que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, além dessa reflexão mais ampla, com algo assim que a gente pudesse pegar. Sabe aquela coisa que a gente pode pegar
numa palestra e levar para a nossa vida imediatamente, eu tenho um apreço por essa busca. Quando trago um estudo, penso, reflito de uma maneira que esse estudo possa se converter em algo prático para quem está escutando. Porque é assim que eu gosto quando eu estou escutando um estudo também. Caramba, aquilo eu peguei. Igual a palestra que eu assisti lá do meu irmão, na casa espírita que eu fui visitar. Peguei e já usei, inclusive, aqui, para o nosso estudo. Então, do ponto de vista prático, eu vou falar só a última vez. Sean Ecker, ele trouxe alguns paradigmas, que está no livro, bem explicadinho, e que fazem toda a ponte com a doutrina espírita. Porque o que é isso, Anderson? Investir em felicidade antes para ter o sucesso depois. Como é que faz isso? Qual que é o trabalho mental? E aí a gente vai cair em lugares muito conhecidos. Olha o que o pesquisador falou, não vou mais falar o nome dele. Gratidão. Agradeça. E por que eu estou falando nesse tom? Porque eu sei que esse é um assunto batido, mas é fundamental. Porque quando você pensa em gratidão, às vezes a gente não dá essa aprofundada. Significa você reconhecer o que está presente na sua vida. E olhar para aquilo e experimentar um sentimento de gratidão. Ah, não, mas eu já sou grato, todo dia eu agradeço. Eu vejo as pessoas falando assim, com muita frequência, mas pouco experimenta de verdade essa gratidão. Quando você investe o seu pensamento, o seu coração em experienciar a gratidão, você está aumentando o seu nível de felicidade, satisfação com a sua vida. Mas para isso você vai ter que parar um pouco, sair do automatismo. O que o sistema faz, que eu falei, que inclusive eu entendi que é o maior motivo de sofrimento coletivo da humanidade hoje? Leva a nossa atenção para fora, para aquilo que eu não tenho. Eu coloco tanto o meu foco naquilo que eu não tenho, que eu começo a experimentar um vazio, uma angústia. A angústia existencial do não ter. Quando, na verdade, você pode olhar para o que tem e falar, nossa, que maravilha a minha vida. Olha eu aqui com os 2 pés, com os meus olhos enxergando, respirando a plenos pulmões, o sol entrando na minha janela, meus filhos aqui com saúde, minha família, estou com um probleminha financeiro, estou com uma outra dificuldade, inclusive talvez de saúde, mas no todo, todos nós temos muito pelo que agradecer. Esse é um primeiro ponto que ele trouxe. Segundo ponto, seja generoso. Fora da caridade, não há salvação. O que é ser generoso? É você sair um pouquinho de si mesmo e olhar para o próximo, e estender a mão. Seja para ajudar uma senhora a atravessar a rua, seja para se envolver numa obra assistencial, seja para acolher os amigos quando estão com dificuldade. Seja generoso de forma intencional e proposital. Você percebe que dessa forma, você não está buscando resultado? Você não está correndo atrás do sucesso para ser feliz? Você está sendo feliz antes? Aprendendo a reconhecer o que tem e agradecendo, sendo generoso. O que mais que ele fala? Invista na amizade. Minha esposa é muito boa nisso. Toda semana tem uns 2 ou 3 cafés com as amigas. Impressionante. Eu queria ser assim igual a ela, queria ter essa possibilidade. Brincadeira, eu realmente admiro isso. Eu falo assim porque ela sabe que eu quero e preciso melhorar um pouco esse ponto de investir mais na minha rede social de apoio, como o pesquisador fala. Porque isso é um fundamento da felicidade. Quando você tem relações sadias por perto, e aí esse termo é muito interessante, né? Amizade, você tem, segundo ele, um dos pilares mais importantes para o nível de satisfação com a vida, a amizade. Então já falamos de gratidão, generosidade, amizade, tem um quarto, autocuidado. Nada de novo no reino da Dinamarca. Bem conhecido esse princípio. O que é o autocuidado? Para resumir, para não gastar muito tempo com esse assunto, nós somos seres tríplices, corpo, mente e espírito. Precisa cuidar dos 3 níveis. Vai na academia? Está fazendo exercício? Nenhum.
está deixando de lado um importante aspecto. Está cuidando da sua mente? Está lendo coisas legais? Está buscando autoconhecimento? Está fazendo terapia? Se for possível, se você quiser, ajuda demais no processo do cuidado com a mente? Está meditando? Poxa, mas quanta coisa para fazer, não precisa fazer tudo, não. É só para dar a opção. E como é que cuida do espírito? Orando, vindo na casa espírita, fazendo leituras edificantes. A gente já sabe de tudo isso, né? Então vamos repetir? Gratidão, generosidade, amizade, autocuidado. E um quinto elemento, seja otimista. O cara estudou pra caramba em Harvard para falar tudo que a gente já sabe aqui na doutrina espírita. A gente poderia ter desenvolvido essa pesquisa, escrito um livro e ganhado milhões. E ir pelo mundo afora fazendo palestra. Mas ele é de Harvard, ele já está... Estou brincando, eu tenho muito reconhecimento pelo cientista que conseguiu mapear isso pelo olhar da ciência. Porque no olhar da espiritualidade, isso já é mais conhecido. Mas quando a ciência se junta, ganha uma força. O que é ser otimista? Eu posso ir até às 10, né? Você falou? Está quase, né? O que é ser otimista? Alguém me fala aí rapidinho? Ser otimista é... Então tem lugar de fala. Excelente. Boa. Muito bom. Excelente. Palmas para a nossa amiga. Eu vou trazer aqui duas frases, se eu lembrar as duas. A primeira é: por trás de cada desafio existe a semente de uma oportunidade. Grave essa frase. A segunda frase. Eu estava imaginando que eu ia esquecer ela. A segunda frase, lembrei. Todo desafio, ou melhor, toda situação da vida tem vários ângulos pelos quais a gente pode observar. Deixa eu ir para cá, porque meu amigo vai ficar com torcicolo ali. Ele está assim para desviar da pilastra, e eu fico feliz, porque demonstra interesse, né? Que alguém estiver dormindo ainda, dá tempo de acordar, que a palestra está acabando. Então, valeu pela atenção, pelo interesse, pelo esforço de desviar da pilastra. Toda situação tem vários ângulos pelos quais a gente pode enxergar. Todo mundo sabe isso, até uma criança consegue entender isso, dependendo da idade. Então, se por trás de todo problema tem uma oportunidade, e se toda situação tem vários ângulos, por que a gente olha mais para o negativo, minha gente? Por que isso muitas vezes está entranhado no nosso psiquismo e a gente tem dificuldade de fazer o oposto? Porque todos nós, quase que como um dever moral no nosso processo evolutivo, deveríamos ser otimistas. Ah, mas tem um detalhe, Anderson, eu acho que às vezes ser otimista é meio ingenuidade. Eu fico achando que eu perco o contato com a realidade se eu não for otimista. Não tem gente que pensa assim? Né? Não precisa assumir, não precisa levantar a mão, não. Eu sei que isso acontece, porque ser otimista não é você ficar soltando fogos a cada vez que surge um problema. Problema é problema. Falar de felicidade não é mascarar as dores da vida, não é positividade tóxica, não é fingir que nada de ruim acontece, não é isso. Falar de felicidade, nesse tópico otimismo, é realmente aprender, fazer um esforço para eu me deslocar e olhar pelo ângulo que vai me trazer mais resultado positivo, que vai fazer com que eu cresça, que vai fazer com que eu tenha uma experiência subjetiva melhor. Coisa mais bobinha do universo, mas eu gosto de usar os exemplos presentes. Hoje a gente chegou aqui, o Gabriel, meu sobrinho, está aqui na frente, aí fala, pô, Gabriel, não veio de casaco, hein? Tá um frio hoje. Aí eu brinquei, falei assim, oportunidade para treinar a resistência ao frio. Ele poderia falar, vou sentir frio hoje, começar a ficar nessa noia do frio e acabar tendo uma experiência subjetiva ruim.
Mas quando você encara como uma oportunidade, a minha esposa, eu adoro falar dela, ela sempre implica comigo quando eu falo dela, mas eu gosto. E vou continuar falando, que eu amo muito ela, então vou falar sempre dela. Há 2 anos atrás, quebrou o pé. Caiu lá da escada, quebrou o pé, 3 ossos, metatarsos. Foi duro, ficou lá estirada no chão, chorou, doeu, sofreu pra caramba. E aí depois, está em casa, com o pé engessado, 45 dias sem poder pisar. Ó dia, ó azar, que vida problemática, que chato isso que eu estou. Não, oportunidade para quê? Ela entendeu lá os processos dela, para parar um pouco, para ser cuidada, porque cuida demais. Quem é mulher aí sabe o que eu estou falando. Cuida e cuida. E às vezes não para receber um cuidado. Já está meio no piloto automático. Aí às vezes as mensagens vêm e ela não é tão rapidamente assimilada. Mas a vida, como uma bela professora, faz o quê? Então cai aí para você aprender no tombo, na queda. Às vezes a gente precisa cair. Mas depois que você entende e aprende, você já vai para um próximo degrau. E já aumenta o seu cabedal de conhecimento e de felicidade. Há 2 semanas atrás, estava eu saindo para a minha caminhada matinal, 6 da manhã, Tijuca, Rio de Janeiro, e aí, de repente, eu assim, ouvindo uma musiquinha legal, parou um carro ali na minha frente, eu ali, assim, inocente, aí sai uma pessoa do carro e vem na minha direção, armado. Assim, ele parecia profissional do BOPE, ele não parecia ladrão, não. Ele veio assim com a arma em punho, tipo, fazendo uma operação. Aí quando eu me dei, ele estava já com a arma aqui, não faz nada, não reage, não faz nada, não reage. E eu, mas é tudo brincadeira, isso não aconteceu não, tá? Para ela não levar susto, é uma criança. Mas aconteceu. E aí eu fiquei paradinho, pochete, relógio, aliança. Ainda bem que não pediu a roupa, mas pochete, relógio, aliança foi. E aí depois eu fiquei assim parado, sabe aquele sustinho inicial? Normalmente eu não tenho uma reação de susto, não é porque eu estou acostumado não, tá? É porque eu tenho uma certa tranquilidade assim na minha personalidade. Aí, para ficar mais engraçado, aí ele entrou no carro, porque estava ele e outro cara, num Renegade, chique, hein? Aí ele parou ali na frente, abaixou a janela, qual que é a senha? Aí eu dei, eu falei, é tipo um 9. Aí ele foi mexer lá no meu celular e fez um monte de coisa, cheguei em casa. Aí eu fui para casa. Mas para que isso? Para dizer que eu não estou me elogiando e eu não estou me envaidecendo, mas na mesma hora, eu não esperei nem chegar em casa, eu já estava ali matutando. Por que isso aconteceu comigo? Qual é o aprendizado dessa situação? Por que eu precisei passar por essa história? E eu tive resposta. Querem saber qual foi a resposta? Não vou dizer. Que é pessoal. Ué, querem saber da minha intimidade? Então, eu fiz as reflexões, que não foi nem na hora, depois a ficha foi caindo e eu entendi. Então, eu olhei a situação, que é chata, e eu não vou dizer que é legal que eu fui assaltado no Rio de Janeiro. Não vou dizer, é chato, não deveria acontecer, mas já que aconteceu, eu enxergo a oportunidade. E aí, ainda nesse mesmo dia, quando a gente estava comentando, né, porque primeiro a gente foi resolver as coisas burocráticas, cancela banco, aplicativo, aquela coisa, aí a minha esposa me olhou, e eu vi que no olhar dela tinha uma coisa assim diferente, não era olhar 43 não, era um olhar assim do tipo, que bom que não aconteceu nada. Que bom que você está aqui. Isso é otimismo. Isso é uma visão espiritual da vida. Porque eu já estava naquela coisa do aprendizado, mas eu ainda nem tinha me tocado da gratidão. Porque talvez o bandido não quisesse cometer um ato desses horrorosos, mas ele podia, sei lá, tropeçar e o tiro escapar, alguém podia gritar, eu poderia ter uma reação instintiva,
E nada disso aconteceu. E eu estou aqui hoje tendo essa grata oportunidade de estar com vocês, vivo. Então, em cada situação, a gente pode ver a oportunidade, o aprendizado e a gratidão. A última recapitulação: gratidão, generosidade, amizade, autocuidado e seja otimista. Veja sempre os melhores ângulos. E assim você está aumentando o seu nível de felicidade sem andar na gaiolinha do hamster, procurando o sucesso, seja lá qual for. Você vai ser feliz antes de atingir qualquer tipo de resultado. É ser feliz primeiro, resultado depois. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Pois no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E o pesquisador não coloca isso, porque não faz parte do espectro de visão dele, mas se fizesse, eu tenho certeza que ele colocaria como um sexto elemento: siga Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Gratidão. Até a próxima.